Oi você, eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Maria, e essa é a Júlia. E a gente está aqui para falar de uma coisa que vocês devem estar muito ansiosos para ouvir da gente, né? E a gente está muito ansiosa para contar para vocês, que a gente está muito animada. Mas antes da gente começar, se você não viu o vlog que a gente fez lá em São Paulo, nos 3 dias que a gente ficou lá, um dia só que a gente foi no show, tá? Assista, porque talvez vai ajudar vocês a se situarem em alguns momentos. Quando a gente estiver contando algumas coisas, vocês já vão saber mais ou menos como é que era e tal. Foi aquilo lá. Visualizar melhor. Isso. Beleza? Então é isso aí. Como que foi, né? Como é que foi a segunda-feira? A gente vai contar por ordem, tipo, entrando e chegando na fila, entrada, fila soundcheck, fila do show e final. Sentem então, porque vem história, porque assim, ó, vai ser longo esse vídeo. Pra quem viu o vlog sabe que a gente disse que teve várias tretas e teve várias tretas. Então vai ser bem longo esse vídeo, tá, gente? A gente vai tagarelar bastante. Só que antes de falar, acho que de começar a falar da segunda, acho que a gente tem que falar uma coisa de domingo, que foi a nossa descoberta do hotel. Ah, sim. Porque assim, ó, gente, deu um rolo, na verdade, na nossa compra. Tipo, da hora de alugar o nosso hotel, a reserva e tal. Porque quando a gente fez essa reserva, a gente fez assim, ó. A gente viu que era pertinho o Citibank ali, ó. Pô, 8 minutos já tava no Citibank. Mas, nossa, tamo feito, né? Se der algum problema, volta no hotel. Pá, tipo, realmente, dava ali 5 minutos a pé. Aí a gente ficou, tipo, fechou? Fechou mesmo. Fechou mesmo. Só que, quando a gente tava perto da viagem acontecer, Isso a gente já tinha comprado ingresso. já não dava mais pra cancelar esse quarto. E aí, eu pensei assim, não, vamos ver de novo. Até porque a gente tava olhando que tinha melhor do hotel, tipo, tinha Isso. restaurante, alguma coisa dessa pra gente comer nos dias anteriores. E a gente também tava vendo, assim, a distância até o bairro da Liberdade, a distância até as coisas e tal. Então assim, vamos olhar de novo a distância do nosso hotel até o Citibank. Só que quando a gente faz isso, que a gente descobre que o hotel não era ali do lado do Citibank, na verdade era meia hora do Citibank. Tipo, meia hora de carro. De carro, tá? Não era bem isso. Então, a gente ferrou, né? Acabou os planos. Maria teve aquele desespero básico, tipo, Sim, o que vamos fazer da nossa vida? Sim, eu tive aquele desespero básico, porque a gente tinha programado assim, nossa, vai ser mais tranquilo, não vai precisar acordar tão cedo, porque não vai enfrentar trânsito, a gente se sentir mal pode voltar no hotel, se quiser usar o banheiro volta no hotel, vai, volta pra fila, né? Uma vai, outra fica, assim. Foi isso que a gente... Esses eram os planos iniciais. Esses eram os planos que não aconteceram. E aí, deu aquela bad, a gente pensou, droga, agora a gente vai ter que ir mais cedo. Mas a gente ficou, tá, ok, né? E no dia que a gente chegou, tipo, tinha várias armas hospedadas nesse hotel. Era só isso. A gente fez o check-in, tudo certo? E quando a gente tava indo pro Citibank no domingo, pra pegar o nosso ingresso, tinha 2 meninas que estavam indo pro show, né, do domingo mesmo, e elas disseram, os dançarinos estão hospedados aqui? E a gente ficou, tipo, calma, pera. Ficou, o quê? Repete a informação. Exatamente. Aí foi quando a gente descobriu que os dançarinos estavam lá. Sim, a gente ficou... Nossa, cara, acho que foi a primeira vez que a gente teve, assim, tamanha sorte, Porque sabe? a gente nunca ganha nada, em sorteio, rifa, a gente nunca ganha merda nenhuma. Sim, a gente é péssima, velho, sabe? Péssima. E aí a gente pensou, gente, como assim? Foi o melhor erro que a gente já cometeu. Exatamente. Nossa vida, sabe? E tipo, no domingo, a gente, quando acabou o show, a gente desceu pro saguão, né? A gente não gravou isso, porque, né? A gente achou mal gravar. Isso. A gente desceu pro saguão pra esperar eles chegarem. Pra ver se realmente era real, assim, se era Porque a gente tipo- não acreditava. Tipo, várias pessoas tinham visto eles, mas a gente tava tipo, não é possível. Não é possível. E tipo, realmente a gente viu eles entrando. Aí eles passaram, assim, fuerados, maravilhosos. Aí a galerinha bateu palminha pra eles. Isso, aí todo mundo deixou eles de boa. Deixou, aí fez staff, tipo, a gente tava com todo o staff mesmo no nosso Isso. hotel. Tipo, a pessoa Tinha do som, o pessoal da tinha câmera, gente no pessoal... nosso andar e tal. Pô, todo mundo. A gente viu, inclusive, eles no show lá. O coreógrafo tava no nosso hotel. E assim, só que a gente tava, por mais que a gente tava com muita vontade de, tipo, sei lá, arriscar um contato, a gente é muito tímida pra isso, mas tava assim, tava todo mundo com vontade de pedir fotos, pra, assim, só que ninguém quis incomodar. Então assim, o pessoal filmou, mas ele filmava discretamente, de longe, ninguém ficava passando na frente, tipo, sabe? Sim, Foi, não rolou isso. tava todo mundo bem tranquilo, assim, deixava eles irem correr pra pegar o carro. Tipo, a gente deixava pra pra dar aquele surto básico depois que eles não estivessem perto. Isso, quando eles saíam, a gente ficava, volta, que eu vocês. Aí eles desciam no elevador e a gente É, tava... muito engraçado. Aí subiu o elevador, era difícil, e era aquele elevador transparente, sabe? De vidro. Aí a gente ficava tipo, era bem assim. E não foi um hotel caro, tem nada, tá, galera? Foi tipo... o não. hotel era muito bom, Nossa, muito bonito, não, maravilhoso. bem incrível, mas tipo, a gente pegou promoção, né? Sim, a gente pagou um preço muito bom. Até porque, né, a gente não é que, né, money. É. Aí, né, nós vamos lá ao dia do show. A gente acordou cedo, bonitinhas, pimposas, Como porque... vocês viram no vlog. Isso. Porque a Tickets for Fun tinha dito assim, ó, gente, a entrada pro pessoal do soundcheck, tipo, a entrada lá pra fila, se arrumar, vai ser 3 horas. Tipo, vamos abrir pra todo mundo às 3 Isso. horas. E a gente pensou, então... Pra entrar, né, no soundcheck. Isso, então o nosso plano antes era, vamos sair depois do meio-dia.
meio-dia, vamos lá. Aí a gente já pensou, não vamos poder meio-dia, vamos antes. A gente chegou lá, era umas 10h20 por aí, não era mais do que isso. A partir do portão, eles diziam, tu é ingresso tal, tipo, sou pista única. Pista comum, pista premium, comum. pista Vai plateia, o que vai fosse. pra lá, a fila é lá. É isso que eles iam fazer, né? Mas não foi isso que aconteceu. É, gente, era uma fila única com todo mundo lá, juntinho, só que as pessoas, gente, Isso. mas a gente é soundcheck, entendeu? Tinha que ter uma fila diferente, mas não existia essa fila, tava todo mundo ali. A gente pensou, Isso. tá bem, De boas, vamos né? ficar aqui, né? Aí, meu pai, ele ficou rondando. Que é o pai da Maria dessa. Ele ficou rondando o Citibank e de repente ele viu uma fila surgir do nada, assim, ela brotou uma fila. Aí ele chegou pro segurança e perguntou, essa fila é pro soundcheck? O cara falou, não, essa fila não é pro soundcheck, essa fila é pras pessoas entrarem depois. Tipo, tá. Tipo, sei lá, não tinha explicação pra outra Era uma fila que tomada, brotou do nada, né, tipo... aparentemente, Tá, né? beleza, né? Só que a gente ficou meio assim de ir pra aquela fila. A gente ficou, vamos continuar aqui onde a gente tá. Porque, tipo, apesar da gente estar muito longe, cara, tipo, indiferente a onde a gente vai ficar na fila do soundcheck, porque todo mundo vai ver, né? Que tá fazendo soundcheck. Então, tipo, de boas. Isso. Então, assim, começou a desorganização da Tickets for Fun. Aí, Isso. sério, gente, é uma organização lixo, tá? Não pode chamar aquilo de organização. Foi uma coisa horrível. Aí tá, a gente tava andando ali, passinhos. Tinha gente já passando mal antes. E tipo, de repente passou esse moço dizendo, fila do soundcheck, entra aqui atrás, entra. E a gente foi tipo, Vamos nessa, né? vamos lá. Fomos lá pra filinha, só que essa fila que se formou de soundcheck, que eles botaram num portão diferente, era muito pequena. Era minúscula. Assim, Cara, tipo, tinha, sei lá, 20 pessoas ali. absurdo o tamanho da fila. A gente ficou, Só. tem alguma coisa Tem errada, algo de errado não está certo. Exatamente. A Mas gente ficou tipo... E depois, tipo, o pai da Maria chegou, achou a gente, e ele ficou, tipo, teve fila na fila que você estava. Tem gente na fila que vocês estavam. Já estamos entrando? Que já entraram pro No soundcheck. soundcheck. Tipo, eles não entraram nessa fila que a gente tava. Porque Eles não tinha ficaram aberto ali. o portão da nossa fila que a gente Isso, foi pra que outra. aparentemente tava procurando o cara que tava com o cadeado do portão. É, com a chave. E tipo, cara, não passou não tinha nenhum segurança na fila, tipo, algum orientador da Tickets for Até Fun, o Citibank, cara, na orientando verdade, as que pessoas. passou pelas pessoas, chamando o pessoal do A soundcheck. gente não sabia se Não era. parecia Depois nem- a gente ficou, vamos entrar, mas a gente não sabe se ele é da organização. Exato, porque não tinha camisa, não tinha nada. Então, assim, parecia ser uma pessoa qualquer, Sim. tipo um pai, vamos supor. Foi um pai e começou a chamar a galera. O certo seria, tipo, ter orientadores na fila dizendo, tá andando. Enfim, entramos, a gente ficou bem atrás. E disseram assim, só umas 15 pessoas entraram. Conseguiram entrar na fila única, não tá? A gente entrou, gente, tinham 470 pessoas na nossa frente. Mas tá, de boas, a gente ficamos puta, Não porque pela ficamos lá posição atrás, a gente ficou, mas na verdade. por falta de organização deles, por falta de informação de não dar assim. O bom é que tem males que vêm para o bem e a gente fez amizades muito Sim. boas na fila, assim, por causa disso. Então, Pamela e Stephanie. a gente fez amizades muito boas e, tipo, o tempo foi passando muito rápido Sim. por causa disso, sabe? O pessoal que tava na fila do soundcheck era um pessoal muito tranquilo. Sim. Era um pessoal, assim, muito... O pessoal surtava e tal, mas tu não via ninguém, assim, dando a louca. E tava todo mundo na paz ali. Tem que falar desse momento. Tipo, a gente tava todo mundo sentado na fila do soundcheck, tipo, porque só iam abrir as portas às 3 horas. E de repente, a galera, eu acho que era da pista comum, não sei que pista que era, a galera que tava numa fila ali começou a berrar. E tipo, começou a gritar o nome deles e tal, olhando pra um certo lugar, assim. E a gente ficou tipo, diabos, é isso? Algum deles está ali. Algum deles tá ali, tipo, chegaram, o que aconteceu? Estão olhando pela janela? E ficou todo mundo, tipo, perdido. Aí teve umas pessoas do soundcheck que saíram da fila pra ver, e a galera se amontoou ali, tava berrando o nome deles, e a gente ficou tipo, cargas d'água, o que é isso? Aparentemente não era nada. Porque depois não era nada. a gente conversou com uma guria que, tipo, foi ver o que era, não era nada. Ele perguntou, tinha alguém ali? Ela Tipo, falou, tinha uma janela, tinha alguém na janela. Ela falou, alguma coisa não, a assim. gente perguntou, então por que tava berrando? Eu falou, Não sei também. não sei, Coisas que pessoal acontecem, né? Isso acontece em todo show, acho muito engraçado. Aí uma coisa que aconteceu, que eu achei bizarro também, foi que Bizarro. assim, chegou um rapaz falando, gente, tem número. Tem número na mão da galera. E a gente ficou, número? Tipo, que número? Como assim? Ninguém passou botando número na gente. Como assim, número? Tá, mas a gente deixou quieto, né? Ficou assim, se for pra ter número, vai passar alguém da staff, sei lá, alguém fazendo número. Quando a gente olha, tá, isso passou horas, passou tempo. Tipo, a galera já tava entrando, já tava às começando 3 a horas, mover, isso. assim, a fila, pá. E aí a gente começou a perceber que a fila era muito maior do que a gente tava
Porque dava Imaginou? várias voltas, mas tudo bem. E aí, de repente, de uma caneta e ela estava passando de pessoa por pessoa. Tipo, E as pessoas anotando na mão. Né? a galera estava botando o próprio número. A gente não sabe, a gente não tava no começo da fila, então a gente não tem como saber se foi tipo a staff que mandou botar o número, tipo, deu uma caneta e mandou, tipo, botem números nas suas mãos pra se organizarem. O que mesmo se foi eles que mandaram, é uma parada bizarra. Eles deviam dar, sei lá, colar alguma coisa, E na verdade não é só dar um isso, carimbo, né? alguma coisa É assim. que, tipo, Eles deram um voto de confiança no sentido assim, então cada um vai realmente botar o seu número. númerozinho, a sequência. Isso. Sim, a galera fez isso. Tipo, Ó, os nossos quando foi números acabando. ficaram muito falhados, assim, porque já não tinha tinta na Sim, caneta, tipo, depois sabe? a gente foi no banheiro, tipo, lavou a mão e tal. E nisso tudo, a gente conseguia ouvir eles ensaiando lá dentro as músicas. Tava todo mundo cantando na fila. Pra quem viu o vlog sabe que a gente tava filmando, tipo, a parede. Exato, que Foi tinha muito legal. um prédio e dava pra ouvir muito Tipo, bem. a gente botava a orelha na frestinha, assim, das portas. Tipo, eles cantando solos, Spring Day, essas paradas assim, e eles não cantavam inteiro. Então era assim, a galera tava tudo cantando empolgada a música e de repente a música parava. E daí todo mundo ficava tipo, tá. filha. Aí começava a outra, todo mundo começava a cantar. Tá, beleza, né? Fomos nisso, andando. a gente chegou perto e a gente ia passar pela revista de bolsa, né? isso. Ai, gente, eles disseram não pode comida, não pode Isso, bebida. tinha, Então, assim, ó, todo mundo sabe, tipo, tinha as regras, não pode entrar comida ao na redor casa, bebida, tava nada um disso. lixo. Porque, tipo, todo mundo deixou seus bolachos, todo mundo deixou seus Os salgadinhos. pacotes de salgadinho fechados, entendeu? fora. A gente deixou as nossas garrafas de água fechadas, tipo. Eu só entrei com E não tinha salgadinho. lixo, não, É, não tinha lixo pra tinha gente botar saco assim. de Então o que a gente era obrigada a fazer? Todo mundo amarrou num cantinho e deixou num canto, sabe? Tava uma zoeira, mas não tava zoeira porque a galera queria deixar É porque zoado. não tinha onde Porque botar. não tinha onde botar, entendeu? Ou você colocava no chão, ou você colocava num canto, ou você... Isso. Aí, na revista de bolsa, os seguranças estavam com o lixinho do lado. Mas aí que tá. Eles não tiraram a comida da galera. A gente podia ter entrado com comida. E tipo, ninguém sabia disso. Todo mundo jogou Eu suas entrei coisas com fora. comida porque uma pessoa na minha frente Um falou assim, salgadinho ó. só a gente entrou. Eles estão deixando eu entrar com comida fechada. É isso. Vamos tentar, né? Se o cara pedir pra tirar, a gente tira, a gente joga fora. O que aconteceu? Passou. Na verdade, a É que revista de foi a bolsa coisa mesmo. mais Se eu pegar meu absurda, celular tá? aqui, ó. Essa é a O que bolsa. fizeram na bolsa da Maria? Passa. Não, na verdade não foi. Nem bateram na minha bolsa, gente. A mulher botou a mão em cima, assim, na frente da minha bolsa, fez isso aqui. E tipo, vai. A gente meio que tava assim, vamos esconder as barrinhas de cereal, né? Porque a gente achou que eles iam tirar as Cara, coisas é da gente, né? ridículo. Eu tava preocupada até com o meu colírio. Eu fiquei, não pode entrar líquido, eu não vou poder entrar com o meu colírio. Eu tava preocupada com o meu carregador portátil, entendeu? Sim. Porque assim, né? Caramba, E-mails fechada. da Tickets for Fun, assim, eles respondem com uma beleza, eles respondem assim tão bem. É isso aqui de termos. Que É isso aqui de termo que não responde Cara, porcaria nenhuma. Não, tipo, tu não pode entrar com nada. Entre com o seu documento. Tem que andar pelado daqui a pouco. Mas não, você chegar lá dentro, Mas você pode ok, andar de boa. Passamos nessa revista de merda. É. E Revista. tinha 4 pessoas verificando os ingressos. Aí eu fui pra essa aqui e a Maria foi pra essa. As nossas amigas passaram também. Maria passou, mundo linda, passou. famosa. E no meu ingresso, a moça olhou pra minha cara e disse: moça, teu ingresso tá dando cancelado. Aí eu parei assim: o quê? Wait a minute, hold up. Eu fiquei, o quê? Mas a minha amiga acabou de passar. A gente pegou o nosso ingresso do soundcheck ontem com ele. Como que tá dando cancelado? E ela passando e ela, tipo, tá dando cancelado? Eu fiquei, cara, não tem como dar cancelado. Nisso eu estava indo. Isso. E aí as nossas amigas olharam e falaram assim, olha, Júlia, quando eu olho, a Júlia tá com uma cara de pânico. Que eu Fiquei apavorada? Eu falei, fudeu, né? Aí, o que aconteceu? A Júlia só olhou pra mim e falou assim, cancela. Nossa, assim, eu juro, gelei, gente, eu gelei. Só que assim, eu gelei, tava morrendo, mas eu cheguei assim perto dele assim, não tá cancelado. Eu entrei, Eu fiquei como é tipo, que ela bicho, vai a minha entrar? amiga entrou e o meu nome tá no ingresso, eu que comprei esta bosta. E tipo, tinha uma guria no lado que quando o código de barra não passasse, Eles verificavam no computador. Ai, guria, não, tá tudo certo, pode passar. Eu fiquei, mano, vocês me fazem passar por isso. E a guria ali que verificou e disse, cancelado, nem pra dizer um foi mal, cara. Eu fiquei, mano, não faz isso comigo. Nenhum bom show, ela foi capaz. Tipo, tu quase me matou aqui do coração. Aí a gente passou, pegou A as gente botou as pulseirinhas, pulseirinhas, puta que bonitinhas, pariu. aí todo Ok. tava ouvindo a musiquinha, bacaninha, né? Todo mundo lá cantando, vocês veem no vlog, todo mundo lá. Todo mundo animado. Aí tinha os momentos que não tava acontecendo nada, a gente Isso. parava de treinar, daí todo mundo se jogava no chão, vamos dormir, Exatamente. vamos, a gente tentando tirar cochilos, Isso, paradas até assim. porque o soundcheck era às 5 horas só. E era Aí- 3h30. Olha a nota legal, né? A Bombonier, que é onde você compra comida, bebida, nananã, já que eles não deixaram ninguém entrar, estava fechada. Estava Tipo, não fechada. tinha bebedouro funcionando nem nada, Não tinha sabe? nada. pra Tinha gente tomar banheiro. água. Amém, tinha banheiro. Cara, mas vocês assim, pensam, a galera desde a manhã na fila, tipo, fizeram a gente jogar nossas garrafas de água fora, nossa comida, e eles não forneceram nenhum tipo, cara, se passasse alguém vendendo R$20 a garrafa d'água, a gente comprava, tá ligado? Sério, não Tava passava todo mundo ninguém. morrendo. Não passava ninguém, sabe? Tudo bem, né?
chegou 5 horas, todo mundo entrando pro soundcheck. Bonitinho, todo mundo ali. Foi engraçado, porque todo mundo deu a mão, né, pra não se perder da fila. Corrente, E ficou tipo um cirandinha, E a sabe? gente começou a cantar ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Porque a gente começou a cantar. Isso. E todo mundo cantando legalzinho, todo mundo ficou na prêmio. A princípio, assim, eu era contra isso. Tipo, no início eu tava achando que era uma ideia e tal. Mas Porque não ia porque, dar rolo pra- não porque eu não queria que as É, pessoas não. ficavam lá Porque a gente achou que- perto. Como eles já eram super desorganizados, ia dar rolo na hora de realocar o pessoal. Tipo, e a Porque a gente gente também não sabia, antes da gente ir, né? né? Antes da gente ir, a gente não sabia que tipo de pessoas Isso. tinham lá, se essas pessoas muito loucas. Mas não, na real me impressionou muito que a galera tava muito tranquila, a galera era muito gente Inclusive, boa. que bom que ficou todo mundo na prêmio. porque Todo conseguiu mundo eles foi, super bem. fiquei muito feliz que todo mundo tava na prêmio. Não tava lotado, assim, a gente ficou numa distância, tipo assim, é porque a gente foi uma das últimas, a gente foi mais pro final. Então, assim, a gente não ficou grudada no palco. Mas a gente tava numa distância Se maravilhosa. vocês verem no vlog, a parte que a Maria filmou quando a gente entrou pro show mesmo, era muito perto. É tipo, eu acho que estourando em 6 metros entre o palco e a última grade. Sério. Isso é muito pouco. A pessoa que Isso fica- é pouquíssimo, A né? pessoa que fica na frente, tipo, na grade, tava super perto do palco. Sério, gente, Meu Deus. você conseguia encostar neles. Se você tivesse um braço longo, você encostava neles. Eu, no caso. Porque, tipo, era muito perto. Então a gente ficou Sim. ali, né? Todo mundo, a gente Tipo, ficou um eu pouco mais acho que na atrás. terceira, quarta fileira. É, que- a gente ficou um pouco E mais... tinha muito espaço, né? A gente tava tipo. Aí eles entraram. Sim. Eles entraram. Aí, fato, não podia filmar, Não não podia podia fazer nada. Se tu tirasse o celular era perigoso. Né? A gente já sabia que ia ser poucas músicas, a gente já sabia que ia ser A gente 3 já tava músicas. reclamando disso, mas tipo, cara, foi perfeito. do jeito Tipo, que claro, foi, óbvio que eu queria mais, óbvio. É. Mas assim, foi muito bom. Eles entraram no palco, foram chamados. E tava tudo casual. Sabe quando a gente vê aqueles dance practice que estão tudo vestindo umas roupas O vídeo de ridículas? moletom, gente. Então, eles estavam assim, com o cabelo todo O de mim não, desgrenhado, né? O de mim tava. sem maquiagem. O de mim era o único que estava assim, Eu ó. tava. Pronto pra Pra ir quem shopping. viu que ele postou um videozinho com o Jim, eu acho que foi na segunda-feira ou na terça, com uma blusa xadrez vermelha e uma blusa branca. Essa era a roupa que ele tava no soundcheck. De segunda-feira. Ele tava muito lindo. Só que ele tava com óculos escuros. Ele botou um óculos escuro e ele ficou um puto. Ele tava muito safado. modelo. Ele tava, tipo, muito assim. Cara, ele ficou na minha reta, bicho. Ele ficou na minha reta com aquele óculos escuro em pose de modelo. Eu fiquei tipo, meu Deus, é hoje que eu morro. Ele tava Mas muito eu tava bem calma. Eu acho que eu tava naquele estado de tipo, eles não são reais. Tipo, eu tô Não é vendo pelo real. computador, sabe? É, tipo, eu também. Então eu fiquei super de Eu boa. tava muito assim. tranquila. E o Cookie maravilhoso. Ele estava, sabe aquele boné que o Suga V Isso. tirando fotos que tem umas desviazinhas? Isso. Ele tava usando esse boné, uma camisa branca. Branca. O J-Hope tava muito engraçado, tava com os óculos Ele assim, tava uma redondo, touca. uma touca que tapava todo o Bem cabelo dele, engraçado. uma blusa por dentro da calça. Sabe aquele estilo assim, bem Rap Monster da vida? Então, o Rap Monster tava com a camisa preta, assim, bem simples e tal. Casual, assim, básico. O Jin também com a blusa preta. Moletom ele tava, né? Moletom É. preto, eu acho. Uma O blusa Suga eu preta. sei que tava com moletom, o Jin Jin eu acho que era a blusa. E eles estavam assim, bem O casuais. Suga tava com uma cara de sono, coitado. O Suga. Eu acho que ele tava tirando cochilo em algum lugar Só e pode, acordaram gente. ele. O Suga, ele tava assim, tava todos eles cantando, o Suga ficava assim, ó. Ele tava... Ele ficava assim. É. Só que dava pra ver que ele tava olhando pra todo mundo, sabe? Ele tava parado, observando. mas eu sabia que ele tava olhando pra todo mundo, assim. Aham. Eu acho que ele tava analisando todo mundo que tava ali, porque ele tava assim. Então, confesso que Ele tava assim, bem bolachinho. eu olhei pra todos eles, mas tava difícil, porque o de mim ficou um tempão do meu lado. Eu tinha que lembrar de olhar pros outros, porque... Ai, meu Eu Deus. tentava olhar pro Cookie, mas o Cookie ele ficava indo Ele lá tava- pro canto, isso, ele que a gente tava não lá. tava. Cara, ele é muito tímido. Ele é muito tímido. Mas ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Todos eles são... Assim, ó, cara, gente, a música, eles estavam cantando as músicas, só que eles não estavam dançando freneticamente. Eles estavam isso. cantando as músicas Eles só de boinha, dançaram sabe? música. Então, assim, eles estavam muito Rap tranquilos. Monster era o único que tava, tipo, ele tava meio É. fazendo dancinhas assim. E o J-Hope. Papai, e o J-Hope fazia assim. O J-Hope tava fazendo aquela Parecia dança dele. Cypher, sabe? Ele A parecia dança que tava em dele. Cypher. E o Rap Monster tava fazendo a dancinha, às Isso. vezes, da Aí começou música. com Save Me. Já começou, né, arrombando ali, né? Porque é Save Me, cara. Todo mundo pulando, assim. Todo mundo cantando. Claro, ninguém tava assim, save me, save. Que nem, Mais ou que menos. nem é no show. Tava todo mundo Isso. só lá, save me, mimimi. Mimimi, cantando tudo, alto, óbvio, pulando. Eu e a ali, Julia tal. dançando lá atrás, A a gente gente- tinha um espaço muito bom. Eu E parecia tava- estar em Cypher também, porque eu A tava gente tava assim. assim, dançando, cantando, aproveitando. E a voz deles Incrível. é maravilhosa, Puta que sabe? É maravilhosa. Tipo, cara,
eu fico pensando como tem pessoas que têm coragem de dizer que eles não cantam. Como tem pessoas com coragem de dizer que o Jin não canta. Gente, eles O Jimin, cara. Eles cantam muito bem e a voz deles é muito limpa. Sim, é muito, eles não estavam usando playback, muito é muito boa. incrível. Porque sim, eles realmente estavam fazendo realmente passagem de som. Então assim, não tinha tanto fundo musical quanto tem num show e tal. A voz então era deles bem estava bem... ao natural. Bem clara, assim. Então assim, se eles acordaram num cochilo e estavam cantando daquele jeito, nossa, sério, eles cantam muito Queria bem. acordar com isso todos os dias. Queria, sabe? E eles são maravilhosos, são lindos, gente. Realmente, assim, é difícil acreditar. Mas a foto não mostra a real beleza É deles. verdade. A gente Eles estavam sem maquiagem. A gente tá fazendo esse vídeo porque a gente ama muito ver esse tipo de vídeo de experiência, né? Tipo, a gente vê muito, cara, muito. E todo mundo fala, todo mundo que viu eles falava, tipo, gente, eles são muito mais bonitos ao vivo. Vocês não têm noção. Cheguei no cochilo. Vocês não têm noção. E a gente ficava, tipo, não, né, cara? É impossível ele ser mais isso? bonito que na foto, Com tipo. isso. Cara, não. E os bichos, eles, sem maquiagem, eles são muito mais Maquiagem. bonitos do que na foto. O Vi tava com o cabelo até meio zoado, assim. Eu ri. Eu tava rindo. Eu adoro rir das pessoas que eu amo, adoro. E assim, ele tava com o cabelo muito zoadinho, porque ele tava com o cabelo todo desgrenhado, assim. E tava meio seco, sabe? Era diferente quando a gente via aquele cabelo lindo e fabuloso. Mas assim, gente... Que engraçado. Gente, Só traz aquele cabelo vocês seco pra minha verem vida. o tweet do Jimin, do soundcheck, ele tava com olheira, né? A gente não viu a olheira dele porque ele tava de óculos. Eu acho que foi por isso que ele Acho que foi botou. por isso que ele botou óculos. Mas, cara, eles são muito lindos, isso é maquiagem. Tipo, E, gente, é uma incrível. simpatia, assim, ó. Porque assim, Tipo, por exemplo, dava de ver, se eu não me engano, o Jungkook e o Vi, eu acho. Eu notei que eles estavam com, tipo, algumas espinhas, assim, não, sabe? o Jungkook tinha umas marquinhas Ele não, assim, dava pra não tinha ver, muito, mas sabe? tinha essas marquinhas, assim, Dava pra ver sabe? que ele era E eu um jovem fiquei, moço, dava pra cara, ver. que espinha bonitinha. E assim, gente, com marquinho de espinho, menino Ai, maravilhoso. gente. Eu quase pedi perdão pra ele por ter duvidado que ele era meu Então, pai. Porque a Maria tava bem hard esses últimos meses, tipo, ela não sabia se o bias dela era o Jungkook, se continuava sendo Jungkook ou se era o Suga. E eu fiquei tipo, Maria, você vai saber depois do show, vamos esperar até o show, quem sabe você descobre. Eu descobri antes, tá? Eu já descobri antes que era o Jungkook, mas quando chegou Ela lá, tava difícil de aceitar, quando sabe? chegou lá, eu fiquei assim, Tenho que pedir perdão. porque eu não conseguia assim, sabe aquela música Can't Take My Eyes Off You? Era eu pro Jungkook, assim, menino, lindo. E assim, gente, dava pra ver que alguns deles são mais tímidos, alguns deles são mais O Jungkook é bem quietinhos, tímido. o Jungkook é bem tímido. O Jimin também Ele é. quase não é tão assim, tão se, dado. Se vocês for ver assim o show nos Estados Unidos, eles são tudo uns Não, putos, né? é que eu sinto assim, ó. O que eu sinto é que show tem uma aura diferente. É. Tem toda uma produção, eles estão todo produzido, né? E tem um negócio. Querendo ou não, eles meio que entram num personagem. Isso, né, pra e cantar ali as na músicas. passagem de som era um pouca gente, era só eles ali, tipo, sem maquiagem, sem nada. Então, queira ou não, eles estavam um pouco mais vulneráveis do que eles estão num show, assim, mesmo. Então, eu acho que ali a gente viu um pouco mais da personalidade deles real. Tipo, eles são Aquele muito momento. carismáticos. Cara, o Rap Monster. Então, eu tenho que confessar também, a Maria tava nessa do Suga e do Jungkook, seu bias dela. E tipo, o J-Hope sempre foi meu bias rapper. Ai, eu tenho que pedir perdão pra ele, porque o Rap Gente. Monster roubou o lugar dele. Tipo, eu amo todos são rappers, tipo, todos são. Mas o Rap Monster... Cara, Gente, ele, assim, ó. eu ficava, tipo, quando não era de mim, eu não conseguia tirar meus olhos dele. Aquele homem tem um carisma, ele Sim. tem uma simpatia tão grande. Muito demais. Assim, ó, ele e o J-Hope, na verdade, eles Sim. transpiravam tá muito felizes Aham. ali, sabe? Eles pareciam assim, não que os outros não tivessem, tá? Sim. Mas assim, os dois pareciam estar, tipo, muito, Cara, tipo, o Rap muito Monster frenéticos, é sabe? muito engraçado, né? Tipo, ele seria o que menos dança, né? Sem ofensa. Mas ele tava, tipo, super fazendo dancinhas ali. Tipo, ele parecia Ele tem estar uma ginga muito boa, gente, uma ginga realizado. boa. Ele tem gingado. Ele parecia estar muito realizado de estar ali, sabe? Isso era muito legal. E assim, gente, ele é de um carisma enorme, enorme, Sim. enorme, enorme. Eu tô me repetindo, mas é porque não tem como não dizer isso, assim. É, tipo, eles é são impossível a maravilhosos, gente expressar em palavras o quão sorriso. carismático, sabe? sabe? Ele e o J-Hope dançando, sabe? Super gente. feliz. Aí o O J-Hope ficou bastante do nosso lado. J-Hope Ele tava também. ali, ó, tava ele ali. e o Jiminho. Tava O Jimin virou com a realizado. galerinha, fez um coraçãozinho. Eu mandei Ai. vários coraçãozinhos. Então, eu não mandei, né, nenhum coração, porque eu sou dessas. Eu tenho vergonha até disso, gente. Tipo, eu fico, meu Deus, eu quero que tu olhe pra mim, mas não olha pra mim, não olha pra mim, bicho, não olha. Eu sou assim, mas naquele momento eu estava, tipo, muito... Então, eu tava tipo, louca, tá? ai, nossa. Baixou o santo naquele momento, porque Então, eu tava muito... Eu tava, tipo, eu acho que eu tava só apreciando a beleza deles, que eu não tava acreditando, sabe? Aí, gente, assim, ó, vamos contar agora o momento
pausa pro momento ilusões de uma fã, entendeu? Pausa, então. pausa básica. Assim, ó. Não pensem que eu sou louca, tá? Não pensem que eu sou iludida. Quer que eu sou mesmo. conte? Porque eu acho que é mais plausível eu contando. Então conta, Julia, Então, conta. teve um momento que o Jimin foi pro outro lado e o Jungkook veio pro nosso lado. Vou Tipo, agradecer porque amém, tava né? sempre Porque do o bicho lado. só tava do outro lado. Aí tá de boas ali, né? Não sei se foi enquanto ele estava cantando ou falando. Mas ele deu um tchauzinho ali pra nós. Ele tava bem na nossa reta e ele deu um tchau. Cara, eu lembro, eu fiz assim, ó, ele deu tchau. Aí eu olhei pra Maria e eu olhei pra ele e eu fiquei tipo, cara, o tchau foi pra Maria, bicho. Ele deu tchau pra Maria! Eu fiquei tipo, Maria! Só que eu não falei isso na hora. Eu não sei se ela tipo, eu não sabia até então que ela tinha percebido o tchauzinho, mas eu fiquei, eu tenho que comentar depois, cara. Ele deu tchau pra Maria. Aí agora meu ponto de vista, o que Isso. aconteceu do meu ponto de vista. Sim, eu pensei que ele tinha dado tchauzinho pra mim. Óbvio, né? Ele acenou na nossa direção. Pode Só que ter assim, sido pra qualquer pessoa. todo mas mundo pode acenou pra ser, ele, cara. né? Isso. Então, eu sou dessas, tá? Eu nunca acredito que uma pessoa realmente está olhando pra mim. Eu sempre fico na dúvida, sabe? E sempre acabo acreditando que é um não. Eu sempre venho pro não. Então, assim, quando ele deu o tchauzinho, eu dei um tchauzinho de volta pra ele. Eu até dei um tchauzinho muito bonitinho, que eu não fiz. Foi só tipo, olá, tudo bem? Então, assim, ele deu um tchauzinho e eu dei um tchauzinho. E eu fiquei, tipo, todo mundo também deu um tchauzinho. Então, assim, ele pode ter Eu não dado... dei o tchauzinho porque eu tava tipo, Maria! Mas ele pode ter dado esse tchau pra todo mundo, sabe? Pra todo mundo que tá ali. Foi um tchau geral, pode ter dado pra outra pessoa o tchau. Vai ser assim, né? Nós nunca saberemos. Mas depois pra a quem foi Julia tchau. falou isso, né? A pessoa se ilude um pouquinho mais, né? A gente se permite se Tipo, a gente iludir, nunca né? vai saber pra quem que foi o tchau, mas tipo, parecia muito ter Ele sido podia pra estar dando Maria. tchau assim, até pra staff, né? Nem pra gente. Tipo, entendeu? oi, sabe? Tipo, oi, tudo bem? Mas eu tive a sensação no momento que foi pra Maria. Então- Tipo, tanto que eu não comentei com ela na hora, a gente foi comentar muito depois, que eu fiquei, Maria, Eu acho pô, eu acho. que você teve seu momento. Eu acho, Maria, eu acho que teve esse momento. Não tive meu momento com o de mim, né? A gente acredita, né? Até porque não dava de ver pra onde é que ele tava olhando. Mas então, assim, ó, falando de mim, né? Eu tinha esse noção. De nós, né? Não, de mim. De nós. Ou de tu. Mas é o seguinte, falando, né, dessa criatura que estava lá modelo, é engraçado porque eu tenho um sensor de pessoas olhando. É porque a De gente pessoas é tímida. olhando. Então, por exemplo, eu tenho quase certeza que 3 membros olharam na direção que a gente estava. Eu não digo assim, olharam pra gente necessariamente, mas ali pra região que a gente tava. E como a gente tava um pouquinho mais afastado do bolo, e tinha também umas pessoas mais afastadas, tinha uma galera também mais espalhadinha. Eles estavam olhando um pouco mais pra trás. Então eu senti que 3 membros olharam para a região onde a gente estava. Porque, não sei, será pra um de nós? Nossa, mas espero, voltem. Nunca saberemos. Mas sim, nunca Eu saberemos. não. Eu tava só... Foi, de engasgada mim, eu mesmo. sinto, por mais que ele estava de óculos, eu senti. Até porque eu acho difícil de mim não ter olhado pra nossa direção, porque ele tava na nossa reta. É. Tipo, ele E a gente tava muito Cara, eu não precisava fazer afastadinha. nada, eu tava só reta, olhando pra ele. E a gente tava muito afastadinha, então eu até acho que era mais confortável pra eles olharem pra galera um pouco mais de trás do que pra galera que tava ali É. na frente, sabe? Então, foi o de mim, o Jungkook e o Suga. O Suga foi naquele momento que ele estava assim, olhando, e eu sinto realmente que ele tava olhando pra geral. Acho que, tipo, Ele é um cara ele muito podia. engraçado. Ele podia estar com uma cara, tipo, de cansado e tal, mas Ele tem uma cara de acho que- serião, É, né? Tipo, de eu bravo, acho que é o assim. jeito dele, tipo, eu acho que ele tava observando as pessoas no jeito dele, sabe? Ele não precisa demonstrar nada, ele tava, tipo, sim, vou olhar pra galera e vou Aham. cantar. E, gente, assim, ó, momento realidade, tá? Eles têm um cabeção. Ai, meu Deus. É, eu tive que comentar isso com a Maria. Então, Eles têm um cabeção, eu tá? comentei isso até aqui, né? Eu fiquei, Cara, eu acho que foi minha impressão, mas quando eu vi as entrevistas nos Estados Unidos, a Heart Radio e tal, e eu vi a foto deles com a mulher, eu fiquei, não foi minha impressão, eles realmente têm a cabeça grande. Mas eu acho que Cara, é uma coisa de, acho que, asiático, se vocês pode ser perceberem. sim. Eles têm um rosto um pouco maior do que o O nosso, sol saiu. sabe? Então, assim, não é uma coisa tipo, ai meu Deus, vocês disseram que eles Não, têm um cabeção. eles não ficam. Isso não diminui a beleza deles. Tipo, mas... é normal pra eles, entendeu? Tipo, Isso, combina com a gente- estatura isso, deles, exatamente. combina com o corpo deles. Só que combina se com for tudo. comparar, tipo, eu acho que se eu tirasse uma foto com o de mim, por exemplo, a cabeça dele ia ser bem maior. Eles têm que a um minha. rosto grande. Então, assim, o Suga tem um rostinho mais, uma bolachinha, É, ele mais... não é tão magro Não é quanto tão aparenta magro as quanto fotos. aparenta. Ele tem um rostinho bem cheinho, assim. E é muito Sim. fofo. Ele é muito bem fofo. branco mesmo. Ele é bem branco. Ele é reluzente. O Jin e o Vi são os... O Vi, o Jin Mas- e o Bron... E o...
O Vi e o Jin, na real, são um pouco mais bronzeados. Até o Rap Monster é um pouco mais branco Tipo, do que é um pouco aparenta. difícil pra gente falar também, porque tinha luzes na cara deles, né? Mas eles aparentam ser um pouco mais morenos. A cor deles não mais é dourado. branquelos. Eles têm um bronzezinho, É, porque assim. eles são amarelados, né? Sim. Então, tipo, eles pareciam... E é linda a cor de pele deles, Girl, assim, sabe? eles são muito divos. Esses whitewashings que eles Ai, passam, cara, assim, não não é faça necessário, isso, porque não eles faça. são muito lindos. A cor de pele deles é maravilhosa, Sim. sabe? E combina extremamente com eles, combina até mais do que eles super brancos como aparecem Sim. nas fotos, sabe? É incrível, tipo, é incrível a pele deles. Eles são maravilhosos, assim, realmente parecem ser pessoas muito legais. E sei lá, assim, esse momento foi muito incrível. bom. Passou rapidíssimo. Porque foi só 3 Foi músicas. Save Me, Blood, Sweat and Tears e... 21st Century Girl, que Isso. foi Que 21st eles Century Girl, que eles dançaram dançaram. Não dançaram Foi freneticamente, bem dançaram, legal, porque, assim. tipo, o Vi tava filmando. Uhum. Ele tava dançando e filmando o celular dele. Eu quero ver essas filmagens. Eu queria, gente. Coloque em algum lugar, por Eu favor. queria muito que o Vi É. postasse essas imagens, assim, porque eu queria me ver, né? Eu queria ver se você acabou filmando a gente. A gente devia estar assim. É, tipo, a gente parecia estar cantando Cypher, tá ligado? A É, gente já tava, assim. tipo, com a pulseirinha na mão, brilhando. A gente É que tinha uma tava, tipo, pulseirinha muito engraçada. Acho que Save Me foi a única que eu não fizesse, porque teve um momento que a galera pulou e eu tava tipo, Save Me, Save Me. Quando começou a primeira música, minha pressão baixou extremamente. Então, não é por emoção não, ela baixou do nada. E aí... É que, né, galera, a gente tava sem comer e tudo E eu tava mais. doente, então assim, quando começou a primeira música, eu parei assim. Todo mundo berrando e eu assim. É, eu não vi. Pra eu poder melhorar, né? Então tudo bem. Pra eu poder É melhorar, nem pra porque cuidar assim... das amigas, Porque né? imagina, né? Tava só de... Bum. Então, é o Exatamente. seguinte, continuando, né? Acabou o soundcheck. Pessoal maravilhoso. Nossa, assim, ó. Se vocês estavam no soundcheck, eu quero parabenizar todos vocês, porque vocês estavam muito legais, vocês estavam muito tranquilos. Vocês Foi uma vibe muito boa. Tava muito do soundcheck. gostoso, tava muito bom. Isso. O clima ali, o ambiente tava maravilhoso. Acabou o soundcheck, hora de organizar Ai, todo mundo, né? Não, como não podia Fala. filmar, tinha o segurança isso. coreano gato que tava arrancando o celular Oh. das pessoas que estavam filmando. Que Tipo, tava segurança arrancando. nada. Era tipo, vamos encenar. Tipo, eu estava aqui, ó. Ele vinha tipo, Ou, quando ele não arrancava, ele fazia assim, ó. Ele começava a bater. Bum, no celular da pessoa. Tem uma menina que aparentemente ele não conseguiu tirar o celular dela. Menina, sério, assim, ó. Se você filmou, por favor, Passa pra nós. vai Pra no gente Twitter. acha mal filmar, a gente Então na hora manda tá pra tipo, ah, gente. não vamos filmar, mas a gente quer. Só manda pra gente no Twitter, sabe? A gente não Manda, vai manda. tacar na rede, a gente não vai dizer nada. Não Mas, por vamos favor, expor, cara, mas a gente precisa rever esse momento. manda pra gente esse A vídeo, gente sabe? precisa, cara. Preciso, sabe? Eu saí de soundcheck e eu fiquei tipo, o que aconteceu? Começou a hora de organizar, né? Quem era pista, quem era prêmio, quem Porque era quem plateia, era da Premium, a nanana. gente foi pra pista comum pra eles organizar a gente pra sair por uma porta. E quem era dos outros setores, eles organizaram na pista Premium. Pausa para a questão do eles organizarem, porque era a gente que tava organizando, tá? Era a gente. Tipo, a gente, as fãs. É ridículo, tá? Ridículo. Eu fiquei irritada. Assim, gente, eu não tenho nenhum problema em ajudar na organização. Eu não tenho nenhum problema Sim. em as fãs, assim, irem aos poucos se organizando. O problema é que, assim, era em torno de 500 pessoas realmente, tipo, porque a maioria foi da Premium que comprou o Soundcheck. Então, assim, eram 500 pessoas, mais que 500, para serem organizadas, entendeu? Saí tudo pela mesma porta em Então, ordem. assim, em fila. Então, não era uma coisa que se fazia em 3 segundos. E ainda tinha um puta de um cara lá em cima no palco, que ele ficava com um microfone, e ele fazia assim, ô gente, vamos, só tá faltando vocês. Aí tu olhava pra galerinha que tava ali, que era da plateia e tal, eram o quê? 15 pessoas. E daí tu olhava pra prêmio, eram 500 Era um pessoas. bolo. E tá, a gente se organizou, todo mundo. E o cara lá certinho. atrás falando. Ele, tipo, Vamos lá, gente, vamos vai lá, rápido, só tá faltando vai rápido. vocês. Tipo, Sério, eu tava nos nervos. sério, se não fosse as fãs se organizarem, ia ter demorado Se não fosse uma séculos grade, isso eu aí. teria corrido e esganado aquele cara em cima do palco. Também. Porque, sério, gente, eu não sou obrigada. Eu não sou. Cadê a equipe? Cadê esta... Eles ficam... Eu não entendo, sabe? Não entendo. É uma companhia tão gigante, é uma companhia tão grande, que faz um trabalho tão ruim. Sabe? Não é a primeira vez que fazem evento, sabe? O BTS foi um evento pequeno em comparado aos que eles fazem. Cara, eles estão fazendo Foram local, 7 mil né? pessoas por dia, sabe? Não era 50 mil pessoas, não era 40, não era 10, E, não tipo, era... cara, gente, eram 500 pessoas pra eles organizarem ali na pista prêmio. Tipo, e não tinha nenhum staff ao longo, assim, tipo, acompanhando a gente. Era tudo a gente, e ainda achavam ruim. Porque a gente demorava, demorava. Daí a gente saiu. Tá, saímos, todo mundo na filinha certinho, sentamos, né, pra descansar. E aparentemente Não eles... tinha aberto a isso, bomboniere ainda. aparentemente eles iriam abrir às 6 horas a bomboniere.
E isso era o que? Umas 5 e pouco. O que é ridículo, convenhamos, é ridículo abrir só às 6 horas, sendo que o pessoal já ia E a gente entrar. tava ali desde as 3h30 da tarde. Todo mundo, assim, Aí todo vocês mundo pensam ali assim, desde as pensem 3h30. comigo, vai abrir às 6. São que mais de 500 pessoas querendo tomar água, querendo comer. Não vai dar fila? Vai dar fila. Vai dar fila. E quantos atendentes eles botam? 2 atendentes para 600 pessoas. 600 pessoas que às vezes não vão comprar uma coisa, vão comprar 3 coisas, vão comprar Gente, pipoca, querendo ou vão não, comprar cachorro isso, quente, vão comprar A água, gente queria suco. tomar, mas a gente queria comer também qualquer coisa, que era pipoca, qualquer coisa. Pra dar uma subida, assim, sabe, nos nossos níveis ali. Ainda bem que eu tinha salgadinho. Então, a gente comeu o salgadinho da Maria, só que a gente ficou com sede, né? Porque era baconzinho. E aí, aconteceu uma coisa que a gente tem que contar de 2 visões aqui. Eu vou contar a minha e depois contar a tua. A gente tava sentada na fila da comida, faltavam, eu acho que umas 6 pessoas na nossa frente. E do nada, tipo, a gente levantou e do nada a gente viu uma correria. Tipo, ali, a gente tava na frente, né? A gente viu uma correria e empurraram a gente na fila da comida e as pessoas que estavam na fila da comida sumiram. E a gente ficou, tá, abriram a porta. Vamos ali comprar o refri e depois a gente volta, porque, aliás, nosso número é 400 e pouco. Então, vamos ali comprar e tal. E nisso a Maria veio e disseram que o pessoal furou e a gente precisava Maria ir. desesperada. Aí a gente tava, tipo, trocando dinheiro ali com o moço e tal, pegamos 3 copos de refri, tomamos um gole e jogamos fora. Agora conte a sua visão do que aconteceu. 8 fucking reais. 8 reais, um copo de coca, gente, tá? ele Uma tomou latinha, 2 goles. Foi o seguinte, estava eu, tranquilinha, esperando Júlia e Pamela voltarem com os refris, né? Só que assim, elas estavam demorando. E demorando. E eu pensando, meu Deus, os caras estão fabricando os refrigerantes. Estão fazendo os refrigerantes. É Não porque tinha acredito gente que nisso. comprava cachorro quente, tudo mais. E era aí- só um cara atendendo, aí um cara lá dentro servindo. Então assim, gente, tá ridículo. Aí tá beleza, né? Eu tava ali esperando. O que aconteceu? Todo mundo começou a levantar. E a gente levantou, né? Óbvio. E aí tava todo mundo se ajeitando assim na filinha, todo mundo bonitinho. Eu assim, vou lá falar com a Júlia e com a Pamela. Aí, na real, eu fui e não conversei com elas. Eu não consegui achar, voltei. Aí depois de novo eu fui pra tentar achar, eu vi, tal, voltei. Só que do nada, a fila estava caminhando. O que aconteceu? Do nada, teve. Tava. Chegou a caminhar mesmo. a fila estava bonitinha. O Nossa galera de visão não trás foi essa, porque a estava gente foi empurrada na bonitinha. fila. O que aconteceu? A galera da frente, a fila da frente, não era o pessoal de trás, não era o pessoal que tá lá no fundo, no cafundó do Judas, não. Era o pessoal da frente, furou fila. Aí a galera viu isso. E o que aconteceu? Vamos Todo todos mundo pra- decidiu furar. E aí fez isso aqui, ó. E, tipo, era um corredor Sabe? pequeno, sabe? Porque tinha a Bombonier, aí tinha um corredorzinho aqui, né? Tá difícil de mostrar, mas tinha um corredor aqui e onde era a portinha que a gente ia entrar. Então assim, eu tinha saído pra falar com elas, né? E aí eu também vi essa movimentação e de repente surgiu o Stephanie falando, galera, vamos. E aí a gente, tipo, eu achei elas Isso, bem a gente rápido. pegou os E eu fiquei refris. tipo, não, esquece. Elas falaram, não, vamos pegar. Daí a gente pegou o refri, a gente foi pro aglomerado de gente. A gente, tipo assim, eu tomei um gole, tomei um remédio, tomei outro gole e a Júlia tomou 2 goles também. Tipo, esse Bad. gole de refri salvou. Salvou, esse gole foi... E tipo, pensa, a gente tava com muita fome, a gente tava com muita sede. E depois o moço da água não passava mais. Tipo, E assim, gente, a gente foi pro aglomerado. Daí tava a gente tudo com as mãozinhas levantadas. sério, parecia boi indo pra bate. Tava todo mundo assim. Tava só... E a gente segurando a mãozinha uma da outra pra, né, Não pra não sei dar treta. Aí entra... Só que assim, gente, eles não abriram 2 portas, era realmente uma porta. Então no final as pessoas meio que tinham... Sabe quando você vai entrar no ônibus e você tem que ficar, tipo, tentando passar na frente da outra pessoa e outra pessoa tentando também, e aí fica aquela coisa assim meio complicada. Foi isso que aconteceu. A gente entrou, tá? Andamos rapidinho pra Premium e aí é outra história. É a continuação, porque esse vídeo já ficou bem longo, né? Então a gente vai fazer a parte 2 do vídeo, que é contando quando a gente entrou no show, como foi o show, como foram os problemas do show, porque assim, a gente tem vários problemas, tá? A gente teve vários problemas, foi maravilhoso, mas a gente tem vários problemas. E o final, e é isso aí. Então, Então a gente se vê no próximo a vídeo. gente se vê no próximo vídeo. Se você gostou, clica no botão de gostei. Se você não é inscrito no canal, se inscreva
É isso aí. Beijos e até logo.